Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Tá tudo bem por aí? Olha, quero te chamar para se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais. Gente, o friozinho veio, ficou um pouquinho, ainda tá um pouco fresquinho, mas o mês ainda promete e mais para frente vamos chegar àquele tempo seco. E aí começam a surgir as doenças respiratórias, como gripe, resfriados, enfim. E hoje nós estamos tendo a oportunidade e também a ilustre presença da nossa secretária de saúde de Cuiabá, porque você vai conhecer junto comigo a Lúcia Helena, porque eu não conhecia ela, então a gente vai juntinho conhecer com ela e saber como que tá esses preparativos para esse momento delicado que nós vamos enfrentar agora com a questão climática. Tudo bem, secretária? Graças a Deus, tudo bem. Olha, bem-vinda ao podcast, fiquei muito feliz de ter alinhado para a senhora estar aqui, porque aos poucos nós estamos trazendo aí a equipe do prefeito Abílio, da prefeita Flávia Moretti, para a gente ir conhecendo juntinhos aí. Que bom. Muito obrigada pela oportunidade. Eu espero contribuir para informar a população e o seu público. Secretária, é que nem eu falei no começo do programa, né? Nós aí enfrentamos um frio, uma friaca, não sei como que fala, mas muita gente gripou e aí vocês já deram o start aí para a vacinação. Como que está sendo essa questão da cobertura vacinal para prevenir essas doenças? Então, todos os anos o governo disponibiliza a vacina de influenza, né, que é especificamente esse tipo de vírus, que é um vírus grave, que faz formas graves de doença respiratória e que é prevenível através de vacina. Então, todos os anos, finalzinho de maio, comecinho de abril, a gente começa a imunização de toda a população, começando pelo grupo prioritário, que são aquelas pessoas que têm maior propensão de desenvolver doença grave. Esse público são as crianças com 6 meses de vida completos, até 5 anos, 11 meses e 29 dias, seria o grupo prioritário. As gestantes e puérperas, quer dizer, aquela pessoa que está durante a gravidez ou que acabou de ser neném até 30 dias, essa é uma puérpera. E os idosos, as pessoas com mais de 60 anos, também fazem parte desse grupo prioritário, porque são as pessoas que adoecem de forma mais grave. Então, esse é o primeiro público-alvo a ser alcançado. Passados esses primeiros dias e não havendo, infelizmente, por N motivos que a gente pode discutir, a população não procura esse grupo prioritário, não vai se vacinar, a gente abre para o restante da população, garantindo, obviamente, doses para o grupo prioritário, mas com o objetivo de atingindo o maior número de pessoas, reduzir a circulação do vírus, portanto, o adoecimento das pessoas de uma maneira geral. Em Cuiabá, quantas doses estão disponíveis agora? Então, a gente ainda tem 75 mil doses para aplicar, tá? Isso aí atinge mais ou menos 2/3 da população que a gente deveria aplicar desde o começo. Nosso público-alvo, em torno de 160 mil pessoas, atingimos só 36% até agora. Como que a senhora, que já está diante dessa pasta aí, consegue definir para a gente o perfil do cuiabano em relação à vacina? Ele gosta de tomar vacina? Ele se preocupa com isso ou não? De uma maneira geral, sim. O perfil do cuiabano não é muito diferente do restante do Brasil. A gente tem reuniões mensais, né, de todo o estado do Mato Grosso, com os secretários municipais de saúde, e o perfil não é muito diferente, não. A cobertura vacinal está mais ou menos por aí. As ações que nós fizemos no shopping center, né, durante todo o mês de junho, foi muito positiva, porque a gente conseguiu sair de uma porcentagem de cobertura da casa dos 21% e chegamos a 36%. Isso nos permitiu realmente ter um pouco mais de tranquilidade para abrir para o restante da população, mas incentivando ainda as pessoas, especialmente do grupo prioritário, a continuarem procurando unidade de saúde. Então, nesse primeiro momento, só para a gente entender, por exemplo, a senhora até me adiantou que agora no fim de semana vai ter uma mega ação, né? Isso, nas unidades de saúde. Então, nesse primeiro momento, a prioridade é esse grupo. Isso, ainda é o grupo prioritário. O que a gente percebe é que às vezes as pessoas têm dificuldade de ir na unidade de saúde durante a semana porque a maioria das pessoas trabalha. Então essas ações de final de semana acontecem visando esse público que quer se vacinar, mas tem dificuldade de procurar unidade durante os dias de semana. Certo. Aí quais são aí, a senhora tem informações para a gente? Se não tiver, acho que dá para a gente pelo menos discutir. Quais são as preocupações da Secretaria de Saúde hoje com essas doenças respiratórias? Por exemplo, Grace, nós temos já casos de influenza, nós temos casos de gripe.
Então, veja, nós tivemos 11 óbitos por influenza esse ano, confirmados. Estado ou Cuiabá? Cuiabá. Desses 11 óbitos, 10 são idosos acima de 60 anos, todos sem vacina. E tivemos uma criança também que ainda não tinha idade para se vacinar. Então, assim, é muito significativa essa informação. Então, eu sempre aproveito para apelar à população que realmente procure a vacina, porque ela é bastante eficaz, pelo menos para evitar as formas graves da doença. A gente sabe que a vacina não dá 100% de evitar de ter a doença, mas quando você tem ela de forma mais branda, não chega a ir para uma UTI ou até morrer por conta da doença. Então é muito importante a proteção da gestante, para que o bebê nasça com alguma proteção, da puérpera, para que ela não adoeça e não passe para o seu bebê aquela doença, e os idosos, que são um grupo de risco. As pessoas que têm comorbidades também, os hipertensos, os diabéticos, que também tem algum comprometimento da sua imunidade, também tem indicação de tomar essa vacina. Então, tem que haver uma preocupação das pessoas em se vacinar para que não tenham, pelo menos, a forma grave. Secretária, 11 pessoas morreram depois de pegar gripe? Exatamente. A doença pode complicar, sim, com insuficiência respiratória e levar ao óbito. Não é uma gripe, uma corizazinha, não. Uma doença pulmonar disseminada, que pode levar ao óbito, sim. Uma doença grave. Então as pessoas têm que correr para vacinar? Sim. Por favor, corram para se vacinar. E depois você vai para um hospital, vai ficar internado, aí o caso, para a gente entender o cenário, aí o paciente vai lá para o HMC, aí o quadro pode avançar para uma pneumonia, seria isso? Exatamente. Uma infecção? O próprio vírus, ele faz um acometimento do pulmão muito intenso, ele fica inflamado. E o tecido inflamado, obviamente, não funciona como deveria. A principal função do nosso pulmão é trocar oxigênio por gás carbônico. Se ele não está inflamado, ele não vai conseguir fazer isso. Aí você tem um quadro de insuficiência respiratória. Certo, muito importante, secretária. Obrigada por você ter trazido essa preocupação, porque a gente fica dando os números, mas quando a senhora fala, é muito mais impactante, sabe? E a gente tem uma lenda aí, né? Que todo mundo tem uma lenda. E a lenda que tem dessa vacina da gripe eu não vou tomar a vacina porque eu vou gripar depois. Então, existem gripes e gripes, né? A gripe que a gente imuniza com a vacina de influenza é por vírus influenza, que é um vírus que faz essa forma grave que eu falei. Agora, o resfriado comum, que é uma doença respiratória muito frequente no inverno, isso aí, essa vacina não é específica para isso. Os resfriados comuns, a gente vai ter um monte ao longo da vida, mas são formas leves de adoecimento. Dá um pouco de mal-estar, uma dor de cabeça, uma congestão nasal, uma coriza, mas nunca aquele febrão de 40 graus, com prostração, com falta de ar. Então, existe uma diferença grande entre uma coisa e outra. E as pessoas ficam achando que porque tomaram a vacina de influenza não vão ter resfriado. O resfriado vai continuar acontecendo. Mas é uma doença bem mais leve, com medidas de higiene nasal e pulmonar, e nebulização, hidratação intensa. Você consegue superar aquele quadro em 5 a 7 dias, está novo em folha. É momentâneo, né? É momentâneo, é bem mais rápido. Certo. Agora, secretária, eu quero conhecer um pouquinho mais a senhora. A senhora foi presidente do CRM. Eu queria que a senhora falasse. Foi um período bem interessante, né? Foi. Eu fui ser conselheira, né? Fui eleita para ser conselheira em 2003. Foi o primeiro mandato que eu participei. E aí fiquei por 3 gestões como conselheira. Na última gestão do conselho, que começou em 2018 e terminou em 2023, eu fiz parte da diretoria do conselho. No primeiro metade do mandato como primeira secretária e na segunda metade do mandato como presidente do conselho. Foi uma experiência muito gratificante, porque nós pegamos de cara a epidemia de Covid. Né? A pandemia de Covid pegou a gente no início do mandato. E num segundo momento, houve uma obrigação, vamos dizer assim, de que o Conselho se informatizasse. Nós saímos então da era analógica no Conselho para a era digital. Quando eu entrei no mandato, o Conselho era de um jeito, e quando eu entreguei, eu consegui entregá-lo completamente modernizado e muito mais fácil acesso tanto dos médicos quanto para a população. Então foi um mandato, no meu entendimento, muito gratificante. Nós conseguimos ajudar muita gente através do CRM, levando insumos, face shield, que a gente tinha naquela época, dificuldade, tudo era difícil, né? Luva, máscara. Teve que se reinventar, né? Isso. Foi um momento assim, muito difícil para a medicina de uma maneira geral, né? Com uma doença nova, com um comportamento que a gente não sabia como ia ser. Então foi
de muita angústia. Infelizmente, perdemos alguns colegas, né, também, e muitos profissionais de saúde sucumbiram à doença exatamente por estarem atendendo a população. Foi um momento bastante doloroso para a gente, mas conseguimos superar. E aí, nesse segundo mandato, eu entrei para a presidência com essa função, com essa incumbência, né, de tornar o CRM mais dinâmico, mais moderno. E conseguimos fazer isso durante o mandato. Eu fiquei muito satisfeita de ter tido essa oportunidade, justamente no meu mandato. Secretária, a senhora é filiada a algum partido? Ao PL. Ao PL. Uhum. E foi nessa sua afinidade que o prefeito Abílio gostou do seu trabalho e lhe convidou? Ou foi uma questão técnica mesmo? Então, eu acho que foram as duas coisas, né? Já no final do meu mandato como presidente, o Abílio me procurou o conselho, não a mim, para conhecer como era feita a fiscalização do conselho. Então, ele esteve lá, nós conversamos, levei ele ao setor de fiscalização, ele conheceu como era a dinâmica e foi. Quando chegou mais no final do mandato, ele novamente me procurou, ele já sabia, porque eu já tinha anunciado que não ia mais permanecer conselheira, 20 anos de conselho, e falei, não, já fiz o que tinha que fazer aqui. Cheguei à presidência, para mim já deu. E aí, um pouco antes de eu sair, de eu entregar o mandato, ele falou, doutora Lúcia, eu tenho uma proposta a fazer à senhora para que a senhora não se acostume a trabalhar pouco. Eu falei, tá bom, vamos conversar. Aí ele foi na minha casa, no domingo de manhã, e me fez essa proposta de participar com ele, e me engajar na campanha dele para a Prefeitura de Cuiabá, elaborando junto com ele o programa de saúde para a capital. Eu falei, nossa, que oportunidade bacana, né, de utilizar o conhecimento que eu tenho, profissional um plano, né, de governo, de gestora do CRM, para elaborar esse plano. E assim nós fizemos. E ao longo da campanha, eu me engajei bastante nisso. Ao final, ele acabou me convidando para ser a secretária de saúde. E eu aceitei esse desafio. Não sabia que ia ser tão grande, mas estamos aí para cumprir aquilo que a gente planejou para a gestão da saúde de Cuiabá. E quando a senhora vê hoje, a senhora já tem o quê? 6 meses, né? Junto aí com o prefeito, com toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Como que a senhora vê tanta insatisfação com a sua nomeação? Porque tem vereador pedindo sua cabeça, tem deputado pedindo sua cabeça. Como que a senhora dorme com tanta gente querendo que a senhora deixe essa pasta? Então, eu penso assim, o anseio tanto da população como dos vereadores é de resolver esse monte de coisas que estão erradas de maneira célere, mas existe uma tramitação, um ordenamento, uma forma legal de fazer as coisas que não pode ser burlada. Então, eu entendo que eles tenham ansiedade de resolver tudo rápido, mas infelizmente a gente não consegue fazer tudo de uma vez só. Eles têm que ter um pouquinho de paciência. Então, existe um planejamento que tem que ser cumprido, existem muitas coisas a serem reordenadas dentro da secretaria e na prefeitura também, pelo que a gente sabe. Mas a gente devagarzinho está chegando lá. As contas estão sendo colocadas em ordem, né? As de 2025 estão todas em ordem. Os contratos que eram indenizatórios estão sendo trocados por licitações feitas dentro do ordenamento legal. Então, sim, tem que ter um pouquinho de paciência, porque fazer a coisa da forma certa na gestão pública não é uma coisa rápida. E às vezes, em situações como nós pegamos no início do mandato, uma epidemia, né, das arboviroses, às vezes você tem que até fazer coisas que não são as ideais, que é fazer o indenizatório, a compra emergencial, porque faltam insumos, faltam medicamentos e você tem que providenciar. E você fazer um processo licitatório é uma coisa que demora bastante. Então, a gente tem que mesclar as duas formas de aquisição para poder dar conta do que precisa. E reestruturar a rede de uma maneira geral, que ficou muitos anos sem manutenção, sem olhar as unidades, os insumos, tudo muito sucateado, tudo muito sem cuidado. Fazer isso acontecer de volta sem dinheiro e com endividamento astronômico é muito difícil. Então, as pessoas têm que ter um pouquinho de paciência. Eu sei que saúde é uma coisa que não pode esperar, mas a gente devagarzinho está conseguindo dar conta do recado. Uma senhora fica chateada, assim, a Lúcia, a doutora Lúcia, fica chateada quando a gente se depara com esses pedidos, né? Então, não fico chateada. Eu entendo isso como uma coisa que é pertinente do ser humano, querer. Cobrar, mas né? A minha função é exatamente falar, olha, não consigo fazer agora, eu não consigo enganar, falar, olha, vou dar um jeitinho. O meu perfil não é esse, né? Às vezes, até por ser muito verdadeira,
as pessoas interpretam mal, dizem que eu não sou política. E se ser político é não falar a verdade, então eu não sou política. Mas o que eu digo é aquilo e simplesmente, sem interpretação. Não quero ficar iludindo as pessoas, dizendo que eu vou fazer isso, aquilo. Não, agora eu posso fazer isso. É isso que eu vou fazer. Daqui a pouco eu vou fazer outra coisa. Você quer ver um exemplo? Ontem tivemos uma reunião assim, muito gratificante na secretaria. Nós nos reunimos com a Procuradoria-Geral do Município, o setor de obras da Secretaria Municipal de Saúde, o setor de planejamento da secretaria, para olhar todas as reformas que nós temos que fazer nas unidades de saúde, tanto UPAs quanto unidades básicas, e planejar essas reformas com emendas parlamentares que nós recebemos, aquelas que estão judicializadas e que nós temos que prestar conta ao judiciário, né? Temos judicializações desde 2013, que nunca foram cumpridas. Então, assim, colocar a casa em ordem também passa por isso. Tudo aquilo que vinha errado e arrastado de muitas gestões anteriores, a gente está colocando na mesa, entendendo, planejando para poder executar na medida que a gente vá conseguindo financiamento, recurso para executar essas coisas. E assim é em todos os aspectos da gestão. A gente identifica o problema, né, faz o diagnóstico, né, planeja o tratamento para alcançar uma cura definitiva para os problemas que a cidade tem na área da saúde. Secretária, a prefeita de Várzea Grande veio aqui e ela apontou para a gente que o maior desafio da gestão dela está sendo a água, né? Entregar água para a população de Várzea Grande. Lá na sua pasta, qual é o seu maior desafio? Assim que a senhora fala, Grace, esse desafio aqui é o prioritário e é o que está mais dando problema para a gente resolver. Eu colocaria como 3 grandes desafios em ordem de importância. Primeiro deles, medicamento. Assim que o Abílio venceu a eleição, eu fui até o CDMIC para conhecer, na época da transição. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com um grau de desorganização muito perigoso, porque percebi que não existia um planejamento, assim, como eu diria, correto de aquisições. Controle? Isso, não tem controle, não tem série histórica para você saber, o consumo é assim em tal mês, assado em outro mês. Não tinha isso, essa série histórica não existia. Então, as aquisições eram feitas de maneira meio errática. Olha, compra assim, compra assado, com indenizatório, sem planejamento. Eu fiquei muito preocupada com isso, porque em saúde, se você não planeja, você gasta muito mais do que pode. E a gente já sabia que existia um endividamento na prefeitura. Então, eu fui conhecer o local e vi que o programa que gerencia a gestão de medicamentos, eles não conversavam entre as unidades. Então, a central não conversava com o hospital A, nem com B, nem com C, e malemar com a unidade básica de saúde. De forma que você não tinha como fazer um planejamento. Então, desde o início, foi uma das primeiras coisas que eu pedi ao prefeito, era assim, adquirir algum programa, algum suporte de tecnologia de informação que pudesse propiciar isso, o gerenciamento e a rastreabilidade dos medicamentos. Nós ainda estamos construindo isso, porque ao final do mandato da gestão anterior, foi feita a aquisição de um programa que eu diria que não é assim o melhor dos mundos, mas está conseguindo entregar. Só que você tem que elaborar esse programa, ele não está pronto. E aí você tem que conversar com todas as unidades, ver a necessidade de cada uma das unidades para montar um programa que faça esse gerenciamento. Então, hoje medicamento ainda é uma questão que não está com a solução que eu quero. Então, para mim ainda é um desafio. O segundo desafio são as filas. E aí a gente passa de novo pela tecnologia de informação para resolver o problema, né? As nossas filas, elas são muito poluídas, até se pode dizer assim. Nós temos pessoas nessa fila que não são só de Cuiabá, são pessoas do estado inteiro. Então, muitas vezes você chama uma pessoa na fila para fazer um procedimento, uma cirurgia, ou enfim, passar por uma consulta especializada, e a pessoa não tem o cadastro atualizado. Então, eu vou aproveitar o programa para pedir às pessoas que se dirigem às unidades de saúde para atualizarem os seus cadastros. Se a gente não tiver isso atualizado, eu não tenho como chegar no paciente para saber se ainda precisa daquele procedimento,
se não mudou o quadro dele, se o procedimento agora é outro. Então, se você não tem esse contato, você perde aquela pessoa na fila e perde tempo e espaço que poderia ser ocupado pela pessoa que está precisando daquilo. Essa fila que a senhora se refere é a de cirurgias e a de qual que seria? Cirurgias, procedimentos e consultas especializadas. Nós temos filas aquelas que são agendadas. Isso, e aí, exatamente. se a pessoa não atualizar, fica difícil passar o retorno para ela do agendamento. Exatamente. Olha, sua consulta foi agendada para o dia tal, mas a pessoa não responde, e não responde, e não responde. Então, são feitas várias tentativas até que você tire a pessoa da fila. Aí a pessoa fala, não fui chamada. Às vezes foi por isso. O cadastro não estava atualizado, a pessoa foi contactada, mas naquele número que não é mais o adequado, e a pessoa não chega mais. Entendi. Entendeu? E o terceiro? O terceiro terceira desafio, missão. O terceiro desafio são as UPAs, né? Nós tivemos um problema na UPA de cara, que foi a construção inadequada da sala da mulher dentro da UPA, de uma forma que não podia ter acontecido, porque impedia o acesso da ambulância à sala de emergência, então tivemos que destruir isso. Foi um problema, foi uma comoção geral, né? Vai tirar a sala da mulher de lá. Tivemos que fazer isso, senão nós iríamos perder o credenciamento da UPA. Significaria não ter mais recurso federal para custear o funcionamento da UPA, o que seria um desastre. Foi aonde? É né? qual UPA? UPA Leblon e Verdão, né? Construíram uma sala da mulher dentro dessas duas UPAs com o objetivo. Num lugar incorreto, que atrapalhou ali. Exatamente. Aí Aí teve que tirar aquela sala de lá, e eu não tenho como construir em outro lugar, porque a planta baixa da UPA, ela tem que ser aprovada pelo Ministério e é fiscalizada regularmente. Você não pode mexer na estrutura sem informar, sem aprovação. E foi o que aconteceu. Então, tive que desmanchar e tivemos que deixar a sala da mulher, no primeiro momento, só no HMC. E é lá que funciona hoje. Aí a senhora foi criticada, né? Isso, bastante. E o que nós temos que fazer agora? Estamos fazendo. Criando salas de atendimento das mulheres vítimas de violência em lugares estratégicos ao redor da cidade, para que ela tenha esse acesso facilitado, de uma forma mais humanizada, com as pessoas que precisam estar lá, assistente social, psicólogo, enfim, aquilo que for necessário para atender a mulher, junto com os EMULTs que nós já temos funcionando na rede. Então, nós vamos ficar até com mais salas funcionando, né? Estamos finalizando, acho que esse mês a gente consegue fazer a pintura, enfim, a humanização do ambiente para retornar esse atendimento. Então, e essas UPAs, elas têm que ser revitalizadas, porque estão também há muito tempo sem manutenção. E essa fiscalização, ela acontece periodicamente para você manter a habilitação e a qualificação da unidade, senão você não recebe recurso financeiro do federal. Mas para fazer essa reforma, essa manutenção dessas UPAs, vocês vão utilizar recursos do município ou tem alguma coisinha ainda do governo federal? Ou primeiro o município investe e depois o governo federal vem e dá um plus? As duas coisas. A gente tem valores que têm que ser repassados periodicamente para esse fim. Obviamente que não foram utilizados da forma devida nas gestões anteriores, por isso ficou desse defasado. Jeito. Mas esse recurso que estava um pouco represado, agora ele chegou e a gente vai conseguir fazer essa manutenção, por assim dizer, nas UPAs de forma a adequá-las e ficarem com um atendimento melhor. Mas a sala da mulher, como eu falei, a gente teve que fazer de forma emergencial com recurso próprio. Então, mais uma despesinha que não estava esperada. Então, vamos lá, medicamento... Filas e UPA. As filas e a UPA são os três pilares aí nesse primeiro momento da sua gestão, né? Desafios. E aí está caminhando nesse planejamento, ajeitando a casa para... Exatamente, para coisa de deslanchar. E a gente poder sonhar, né? Sonhar em fazer a casa do autista, fazer as vilas da saúde, como a gente planejou, fazer as pessoas terem uma vida mais saudável, aprenderem a serem protagonistas da própria saúde, né? Não ficar achando que é o remedinho que vai dar jeito, ou é alguém que vai dar jeito, ou o doutor vai me dar uma fórmula mágica. Isso não existe, né? A gente tem que ser protagonista da própria saúde, fazendo hábitos de vida saudáveis, alimentação saudável, se vacinando, tendo um horário de sono, enfim. Esse aprendizado
é que a gente quer instituir na população. Que é para a saúde preventiva, exatamente. Né? Agora, secretária, a gente já encaminhar, eu quero falar de um bafafá que todo mundo caiu em cima da senhora, né? E eu acho que é uma oportunidade para a gente esclarecer. Inclusive, o deputado Valdir Barranco chegou até a apresentar um ofício, a PGE, eu acho, para abrir investigação devido ao que a senhora teria falado. A senhora é negacionista? A senhora é contra a vacina? Porque a senhora falou agora para o povo vacinar. Não, eu não sou contra a vacina. Quero lembrar que eu sou pediatra e, assim, é até uma heresia um pediatra falar que é contra a vacina, né? Sou muito a favor de vacina. O que aconteceu foi uma distorção de uma fala minha. Eu falei da minha experiência pessoal quando eu tive a doença Covid, quando eu tomei a vacina de Covid. Então, eu tive a doença Covid 2 vezes, uma forma leve, porque eu não tenho nenhuma comorbidade, eu sou uma pessoa saudável, que pratica atividade física regular, me alimento bem, enfim, não tenho nenhuma comorbidade que fizesse eu ter uma doença grave. Então, tive 2 vezes forma leve da doença. Mas, quando eu tomei a vacina de Covid, 15 dias depois, eu fiz uma pericardite. Então, eu disse de forma bastante clara que eu achava que a pericardite que eu tinha, porque eu não tinha tido nenhuma outra doença para justificar, poderia ser por conta da vacina, que está descrito na bula. A bula diz que pode acontecer complicação. Eu tive a infelicidade de ter uma complicação, o que contraindica tomar de novo a vacina. Então, assim, qual foi a vacina que a senhora tomou? Só para a gente saber. Foi a AstraZeneca? AstraZeneca. Aí na bula da AstraZeneca, se a gente pegar lá, tem os efeitos colaterais da vacina, que essa descrição, ela foi crescendo ao longo do tempo. Quanto mais você faz um medicamento, né, você tem uma hora que você testa o medicamento quando coloca no mercado, né? E aí, quando você começa a usar, começam a aparecer reações adversas, que são individuais, né? As outras vacinas também podem ter reações adversas. Inclusive, quando eu oriento os remédio, né, na verdade? Como qualquer remédio. Tem gente que não pode tomar dipirona, né? Tem gente que não pode tomar S, que tem alergia. Então, essas reações, elas são previstas em bula. Mas as pessoas tomam medicamentos, tomam as vacinas ainda assim. As outras vacinas também têm reações adversas. Quando você orienta no consultório que eu faço dos pacientes, eu falo, essa vacina pode dar esse efeito colateral, você vai agir dessa, daquela forma. Isso faz parte da orientação da vacina. Então, assim, eu não imaginei que fosse ter alguma reação adversa, mas tive. E aí, não tomei outras doses de vacina por conta disso. Porque por orientação médica a senhora não pode tomar. Não, eu posso em 1 milhão caso, né? O seu caso. Eu não saberia dizer a proporção. Não é um efeito colateral é uma exceção, né? Frequente. Mas ele pode acontecer, tem previsão que ele aconteça. E aí, por conta disso, como eu não posso prever se eu terei de novo a mesma reação de forma mais grave ou menos, o mais prudente é não tomar a vacina. Mas a senhora não é negacionista? Não, eu sou fanzoca de vacina. E orienta as pessoas a tomar, né? Inclusive a Covid também. Aí eu deixo por conta de cada um, falo da mesma forma como eu estou falando para você. A vacina tem esse efeito colateral, como eu falo quando indico a vacina de difteria, coqueluche e tétano, de hepatite B, de meningite C, enfim. Quando eu falo de todas as vacinas para os pacientes, eu oriento quanto aos efeitos colaterais. E as pessoas decidem se vão tomar ou não. Em 38 anos de pediatria, eu tive na minha clínica, né, diária, acho que 2 pacientes que não tomaram vacina. Ambos filhos de estrangeiros. Então, assim, eu acho que eu sou a pessoa convincente, né, para fazer as pessoas tomarem vacina. Eu entendi seu argumento e, inclusive, a senhora me lembrou, a senhora tinha falado isso e eu tinha me esquecido e a senhora acabou de me lembrar a questão da meningite. Então, isso é uma coisa muito boa, né? A gente, a partir do mês de julho, temos disponível nos postos de saúde a vacina de meningite ACWY, que imuniza contra esses tipos de sorotipos da Neisseria meningite, que causa essa doença, que é uma doença muito grave e que nós ampliamos com essa vacina a cobertura, né, da doença. Então, a gente tem a dose dos 3 meses e 5 meses, a meningocócica C,
E quando a criança completa 1 ano, ela vai receber agora a ACWY, que antes só era feito em adolescente. Então, tivemos uma melhora na cobertura de meningite na rede pública. Todas as crianças que forem com 1 ano de vida tomar o reforço da vacina meningite já estarão recebendo a ACWY. Isso é um grande avanço. Tá certo. Secretária, eu quero lhe agradecer por senhora ter vindo aqui. Eu sei que está corrido, inclusive já está apertando o seu tempo. E lhe agradecer por a senhora ter sido tão aberta em ter conversado comigo de uma forma bem clara sobre essas questões, tanto política que a senhora está, e quanto a questão também desse pepino da saúde, né? Porque não é fácil. Não é fácil. É um desafio grande, mas eu me sinto bastante motivada. Eu sei bem o que eu quero fazer, o que eu preciso fazer, e eu tenho certeza que a gente vai alcançar esses objetivos. E a senhora sabe que quando mulher está nesses cargos, a pressão é maior, né? É maior. Não tem problema, não. A senhora já venceu aí uma pandemia, né? Conseguiu passar pela uma epidemia, teve 2 Covids, foi para a presidência do CRM e agora está aí com a Abílio aguentando pancada, né? Vamos esperar. Não tem problema, não. Olha, obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Gente, quero pedir para vocês seguirem aí a Prefeitura de Cuiabá nas redes sociais, seguir a gente também para você acompanhar aí os comunicados oficiais da saúde que também estarão lá, e aí você fica por dentro desse calendário vacinal, em Vá se vacinar para a gente ficar todo mundo saudável aí, não ter que parar no hospital. Inclusive tem a questão dos atestados, né, que a gente nem falou. A senhora gosta dos atestados? Essa questão dos atestados. A senhora não acha que o Abílio às vezes atrapalha um pouco a senhora, não? Não, me ajuda. Ele reforça o que eu falo. É bom, é parceiro. É porque tem essa questão dos atestados, né? Tem, também. A senhora já... E olha, as pessoas podem falar o que quiser, mas que reduziu o número de pessoas nas UPAs, reduziu. É estatístico. Mas será que o povo não foi com medo de... Talvez não precisassem, quem sabe, né? Mas que reduziu os atendimentos. Tá certo. Gente, olha, obrigada pela audiência de vocês, viu? Até mais. Tchau.